Bom dia a todos, pessoal. Eu sou o Christian, sou assessor técnico do COSEMES. Vou passar aqui para os demais colegas se apresentarem também, tá? Bom dia a todos. Meu nome é Aldo, estou hoje como superintendente de Programação, Controle e Aviação da SES. Bom dia, sou a Lore, sou técnico lá da Copaz. Oi, bom dia, meu nome é Daniela, estou hoje como coordenadora da Programação de Serviços e Ações de Saúde, Copaz. Muito bom dia, sou Marileide, estou como secretária de saúde do município de Cláudia. Então, como tem um número muito grande aqui, a gente não vai conseguir pegar a apresentação de todo mundo, tá? Mas aí a gente vai estar iniciando as apresentações aqui do material, com relação à revisão do TECMAC Federal. Nós estamos gravando toda a reunião, para que a gente possa, para a gente disponibilizar posteriormente lá no YouTube. E assim, quem tiver dúvidas depois, ou quem não pôde participar nesse momento, consegue também ter uma ideia de como foi a reunião, e também depois a gente vai deixar no final os contatos, para quem tiver ainda alguma dúvida, precisar de algum esclarecimento adicional também. Vou passar então inicialmente para o Aldo. Bom, esse processo nosso de incorporação se deu já de um trabalho que já veio anteriormente, né, da gestão anterior, que o Wellington estava presente. Nós construímos um modelo, né, de instrução da parte de incorporação de teto, e foi alinhado junto com a equipe do COSEMES também um modelo que seja mais rápido e prático dos municípios trabalharem para essa incorporação do teto. Eu acho que ano passado tivemos algumas reuniões de alinhamento junto com a equipe do COSEMES, para deixar e trazer uma forma prática e rápida, né, e que todo o suporte nós vamos poder estar ofertando para todos os municípios e escritórios também, tá? Então, a gente vai estar fazendo esse trabalho conjunto, como o Christian já colocou, posteriormente, a gente vai estar abrindo um espaço para todos os municípios e os escritórios estar atuando junto para construirmos melhor essa ferramenta, mas o modelo inicial já está partindo daqui, dessa reunião, tá? Passar para a Dani, que ela vai conduzir a apresentação para vocês e está explicando melhor referente a esse fluxo que foi montado. Oi, bom dia, Daniela. O intuito da reunião é começar a esclarecer um pouco essa celeuma do versão de TECMAC. E, com isso, eu vou tentar explicar brevemente para vocês como solicitar, mais ou menos, o que tem que ter minimamente dentro de um plano operativo e no fluxo desenhado nessa nota técnica. Posteriormente a isso, o Cris vai dar isso explicando um modelo que tem aqui o COSEMES para direcionar um pouco melhor as dúvidas, tá? Quando solicitar a incorporação de TECMAC? A incorporação de TECMAC federal é solicitada quando vocês conseguem extrapolar o teto já pré-estabelecido, né? A produção de vocês, tanto hospitalar como ambulatorial, excede aquele valor repassado anualmente para vocês, verificado através do sistema SISMAC. Pois bem, verificado isso, o município tem esse extrapolamento de teto, o que você precisa ser feito? Primeiro, verificou isso, tem que fazer um ofício, o município tem que fazer um ofício, ele é devidamente assinado pelo gestor, em papel timbrado, que tem essa vontade de solicitar essa revisão para aumento do teto. Aí tem que elaborar um plano operativo, né, que consta algumas informações que posteriormente o Cris vai explicar pontualmente para vocês. Submeter esse plano operativo no Conselho de Saúde, para posteriormente CIR e CIB, tá? Caminhar esse plano operativo em CIR, né, e encaminhar finalmente para o Ministério para a última apreciação. Só lembrando, todo esse processo que a gente faz aqui, município, escritório, COSEMES ajudando, é uma fase desse processo. Quem realmente vai avaliar e determinar esse aumento do teto por extrapolamento e incorporando ao teto de vocês de forma definitiva é o Ministério, tá? Com isso, eu vou passar a atribuição agora do escritório
basicamente é essa atribuição do município, a verificação, solicitação, o plano operativo, né, e encaminhamento para se apreciar em Conselho Municipal de Saúde, CIR e CIB, tá? A atribuição do escritório é uma atribuição conjunta, né? Todo esse processo tem que ser feito por município, escritório e sede, SES. No caso, COPAS e a comissão, a CIB também, que a gente manda para ser homologada desse. Essas informações, se o município tem o pleito solicitado, ele faz esse parecer, posteriormente isso é encaminhado para a COPAS, no qual a gente realiza uma manifestação validando esse parecer, tá? E depois disso é encaminhado para a CIR. Consensual. E o que acontece? Às vezes, nesse processo, tem uma dificuldade, tem que corrigir alguma coisa, ou ficou alguma coisa para trás. A nota técnica, a gente, em conversa aqui com o COSEMES, entendemos que estava um pouquinho solto, e a gente conseguiu estabelecer alguns prazos. O ano ficou 10 dias para os prazos, tanto do município, como do escritório, como da COPAS. Então, assim, ficou uma coisa um pouco mais célere na questão de dar andamento ao processo. Então, toda vez que vocês falar um documento, vai ter um prazo. Isso vai estar tudo disposto na nota técnica, que vai ser publicada no site da SES. Mas a gente também, assim que fechar essa reunião em consenso, vamos estar disponibilizando no site da SES e encaminhando via CDDOP para todos os escritórios regionais, multiplicar para os municípios, tá? A atribuição da COPAS é praticamente a finalística, que seria avaliar o parecer do escritório, né? Fazer uma manifestação em cima disso, elaborar, caso sendo positivo, as condições de pedido, analisar a minuta da resolução CIB e encaminhar essa para apreciação, tá? Basicamente, essa estrutura vai ser analisada em cima de um plano operativo. Esse plano operativo, a gente, pensando melhor, já tem um trabalho que o COSEMES está fazendo há um tempo. Já teve um curso de capacitação e tem um modelo já disponibilizado que é um pouco diferente do que a SES tinha orientado. Mas no CERN tem as mesmas informações, não tem nada divergente ou diferente, é só um layout diferenciado de um para outro. O Cris vai falar um pouquinho desse plano operativo que é elaborado por COSEMES, que é um pouco mais robusto, ele tem várias informações, e ele é base não só para a incorporação de tecnomáquina, mas vai ajudar vocês a ter um entendimento um pouco maior. Todos os modelos que serão disponibilizados, tanto do COSEMES, como o modelo da SES, como alguns outros modelos que vão ser como base de minuta de PO, o parecer do escritório, tudo isso a gente está construindo, já tem uma prévia que a gente já passou para a superintendente dos escritórios, que a gente vai discutir no momento oportuno, mas, assim, de antemão, todos esses modelos a gente está disponibilizando para vocês, assim, foi solicitado, a gente está aberto à conversa, tanto a COPAS como o COSEMES, para auxiliar nesse processo, e a gente sabe que é um processo que já está há muito tempo aí, mas ainda que tem bastante dúvida, e a gente está vindo tentando esclarecer e facilitar o acesso para os municípios. Bom, minha fala se encerra por aqui, vou passar para o Cris para ele dar um seguimento explicando o plano operativo. Obrigada. Já está aparecendo para vocês. Aparecendo aí. Então, o plano que a gente trabalhou, a gente trabalhou, então, ele nas oficinas ao longo do ano passado, né? E a ideia dele é, além de permitir, então, essa incorporação de teto,
é também para ajudar o município a identificar onde, às vezes, ele tem fazer uma análise como um todo do seu município. A gente também tem a possibilidade de analisar a PPI, porque, às vezes, tem algum momento, você está referenciando recurso para o município e lá está sobrando, então, às vezes, você tem como remanejar para o seu município. Às vezes, também, você está devendo para o outro município. Então, nesse momento da elaboração, a gente pensou em trazer todas essas informações para que o município tenha um retrato ali daquela realidade nesse momento da elaboração. Então, inicialmente vai ter a parte de identificação, de quem que é o prefeito, secretário, da equipe técnica que participou da elaboração. A gente sempre fala que isso aqui é muito importante, colocar o nome das pessoas que ficaram responsáveis pela elaboração do plano, e principalmente colocar e-mail e telefone, porque depois, se o escritório tiver alguma dúvida, se o pessoal do Copasco tiver uma dúvida, ou quem receber esse documento, vai ter, então, o e-mail e telefone propriamente da pessoa que ficou responsável por essa elaboração, para que, eventualmente, ela não ligue lá no município, na secretaria, e converse com alguém que não participou dessa elaboração, tá? Depois nós temos sumário, a apresentação, então, e aí o que mudou, então, nós já mudamos de ano, então, nós havíamos trabalhado com o período 19 a 23, então agora já atualizamos o modelo para 2020, 2024, então, são em até 5 anos a possibilidade de análise, tá? Não quer dizer que tem que ser exatamente dos 5 anos, porque às vezes lá, em 2023, colocou um novo serviço, estava executando no município. Não vai adiantar o município pegar uma série histórica anterior, porque não é mais a realidade daquele momento. Então, ele vai pegar daquele ano para frente, que é onde tem a realidade mais próxima de hoje, né? Então, vai descrever todo o município, então essa caracterização, tudo isso se torna importante no documento, porque é como se ele vai dar a justificativa técnica também, não só pelo valor, mas por que o município precisa? Quais são as outras particularidades, as especificidades que o município tem lá que justificam esse aumento de teto, né? Falar da região, os dados demográficos, população, nascimentos, mortalidade, falar da morbidade, e aí em cada um desses capítulos a gente faz a recomendação, então, de fazer uma análise crítica ali do que foi apresentado, se é de fato um reflexo ali da realidade, e aí você pode trazer outras informações aqui. Não é que tudo que está aqui nada seja obrigatório, tudo é sugestivo. Algo pode ser acrescentado, algo pode ser suprimido, fica a critério de quem estiver elaborando. Aí nós vamos depois mostrar o que tem que obrigatoriamente constar no documento, tá? Vamos falar, então, da rede física, técnica, prestadora de serviço, então, como que é a estrutura do sistema de saúde lá do município. Vamos falar da capacidade técnica, então, os recursos humanos, aí a capacidade de estrutura física, então, quantas unidades tem no município, quais os tipos de unidade. Quem tem hospital, então, os leitos de internação que estão lá no território, o serviço de apoio diagnóstico e terapia, então, laboratórios, serviços de imagem, fisioterapia, reabilitação, tudo isso compõe essa tabela. A parte, então, do consórcio de saúde, porque a maioria dos municípios de Mato Grosso são consorciados, então participam de algum consórcio, e aí o que aquele município executa no consórcio. É importante também colocar, porque fazer uma análise aqui nesse momento de análise, dizer se aquilo que é produzido pelo consórcio está sendo faturado lá no município ou se ficou fora dessa série histórica. E aí, se estiver fora da série histórica, ou seja, não está em nenhum sistema oficial, não foi faturado no CIA ou no CIH, menciona, porque depois a gente vai ter que tentar verificar como que a gente pode ajudar o município a conseguir fazer esse faturamento. Na parte ambulatorial, tem como a gente auxiliar muito facilmente isso. Na parte hospitalar é um pouco mais complexo, que aí tem que ser apresentado esse faturamento no município onde de fato foi executado. Aí nós vamos falar, então, dos recursos financeiros, então, tudo que é transferido de recurso federal, de recurso estadual, e aí, lembrando, por ser um plano operativo
para a revisão do teto MAC, tem que dar mais ênfase ao recurso de média e alta complexidade, tá? Aí os recursos estaduais, e aí quanto que o município colocou de recurso próprio aplicado em saúde. Esse item aqui é um dos itens que o Ministério pediu que constassem no plano. Quando a gente conversou, nós, enquanto do COSEMS, conversamos com o DERAC, foi uma das solicitações que eles nos fizeram, né? Para a Dana, eles já pediram outras informações, então a gente acabou juntando tudo, e aí nesse documento tem tudo, contempla todas as solicitações, tá? Aí aqui a gente traz um detalhamento dessas despesas por saúde por subfunção, por natureza e por fonte, então, consegue saber em cada uma das áreas do município, então, na atenção básica, na média e alta, na ciência farmacêutica, nas vigilâncias, e nas outras subfunções também que incluem a gestão, a educação permanente, quanto que foi aplicado, tanto de recurso de custeio ou de investimento, e sendo do recurso próprio, do recurso federal ou do estadual. E aí a gente consegue demonstrar para o Ministério, principalmente, que aquilo que a maioria dos municípios recebem de recurso federal para média e alta é muito irrisório perto daquilo que o município aplica, tá? E aí aqui ele está detalhado, ano a ano, essa possibilidade. Esses dados depois são extraídos lá do CIOPS, tá? Aí nós temos um capítulo, então, que é relacionado à PPI. Então, o primeiro quadro aqui é tudo que está sendo referenciado lá para o próprio município, tá? Aqui tem a orientação aqui de como que faz, o que pega lá de cada uma das planilhas da PPI. Aí depois nós temos para aquilo que é referenciado, para onde o município está destinando recursos via PPI. Então, vai colocar o município, o quantitativo físico e financeiro, conforme cada uma das abinhas lá da planilha da PPI. Ambulatorial da média complexidade por referência, ambulatorial por abrangência, alta complexidade por abrangência, e uma análise, então, da parte ambulatorial. Quanto que o município está destinando, está sendo executado, então, para onde ele destina. Tem alguém com o microfone ligado. Consegue fechar aí, Rogério? Estou terminando a apresentação, aí eu já vou abrir para perguntas, tá, gente? Então, aqui vai ter uma possibilidade de verificar qual foi a execução do recurso que é destinado para o município da parte ambulatorial. Aí nós vemos a parte hospitalar, da média complexidade por referência, da média complexidade por abrangência, da alta complexidade por abrangência, e a parte também de diárias de UTI. E aí também, nesse mesmo momento aqui, também faz-se análise da parte hospitalar, tá? E aí vai fazer análise, então, se a necessidade se o município vai verificar, ele consegue, às vezes, fazer uma repactuação e trazer recursos para o próprio município, às vezes tem uma sobra aí na PPI, ou, se porventura ele está devendo para algum município, ele precisaria de um aporte maior, então, tanto de recurso federal para poder, digamos assim, honrar as suas dívidas, né? Ou seja, para onde ele está referenciando atendimento, está atendendo muito mais do que ele está encaminhando. E aqui a parte, então, que também são dos itens que são obrigatórios, com relação à produção, tanto da parte ambulatorial, que é do CIA, quanto da parte hospitalar, que é do sistema CIH. Então, vai colocar os dados, quantidade que foi apresentada, quantidade aprovada, os valores apresentado e aprovado, e aí vai aparecer a quantitativo de glosas e vai fazer o cálculo do percentual. Neste momento aqui, que identificou a quantidade de glosas, tenta fazer uma análise à parte para verificar qual é o motivo dessa glosa ambulatorial. Será que está faltando, às vezes, um cadastro lá no SENES de um profissional, tem um erro de cadastro, às vezes está um problema na FPO, falta orçamento para essa produção, às vezes está faltando um serviço, uma classificação, ou habilitação de algum serviço, às vezes verificar se tem a possibilidade de uma nova habilitação para aquele serviço, para poder ter a menor quantidade de glosas possíveis, tá? Daí da parte hospitalar, então, o sistema vai apresentar, vai nos trazer a parte aprovada e a rejeitada. Fazendo-se a soma, você tem, então, a quantidade e o valor apresentado, tá?
Esse aqui tem que pegar duas informações para poder fazer a soma. Depois vai somar, então, toda a parte somente de valores, né? Lá do CIA com o CH, para ter o total apresentado e o total aprovado. E o percentual, então, de execução do bloco MAC. E aí, tudo isso aqui vão sendo feitos os cálculos depois para ver quanto foi a execução. Tem tanto do apresentado quanto do aprovado. E aí nós temos aqui ainda, que aí são os quadros aqui dos mais importantes que tem que constar, que não pode faltar, é o percentual da execução aprovada do bloco MAC. E aí vai ter que trazer aqui o total apresentado, somando o CIA mais CH, com o teto MAC sem incentivos, que está lá no SISMAC. Então, isso aqui é o item que vai permitir o cálculo para saber se o município executou a maior ou não do que recebe, tá? E aí nós temos tanto do apresentado quanto do aprovado. Esse valor aqui, que hoje é possível, com a nota técnica da SES, é considerar o apresentado. Mas, para isso, tem que ter uma base fidedigna, tá? Se eu tiver um erro de produção, um erro de glosa muito lá discrepante, aí talvez eu tenha que considerar o aprovado, tá? Então, tem que analisar isso. Olha, eu tenho um erro de faturamento ali, de um apresentado ali de um valor exorbitante, que eu não tenho nem capacidade de fazer aquilo. Então, ou desconsidera aquele valor daquela produção, se for possível, ou então considera pelo aprovado, tá? E aí depois vai ter uma informação, então, da produção ambulatorial, aqui a gente trouxe a sugestão de colocar por subgrupo de procedimentos aqui no plano, e aí essa produção toda detalhada por procedimento, que fica algo extenso, fica muito grande, né, no meio do documento, a sugestão foi de colocar como um apêndice, que aí aqui o documento, essa parte aqui toda mais de descrição, fica um pouquinho menor, e aí fica mais o objetivo aqui, tá? Tem tanto da produção ambulatorial quanto da hospitalar. E aí, quem não tem hospital, pode suprimir tudo isso, pode tirar, não precisa trazer aqui, só traz a menção que não possui hospital lá no território, tá? Vai fazer a análise aqui, e aí vem a parte final, que seria a parte das análises e considerações. E aqui vai ter que dizer, então, só voltando aqui mais um detalhe que eu esqueci, tá? Tem tanta possibilidade de apresentar como média ou como mediana, uma das duas, tá? E aí, na nota técnica, a Dani já colocou aqui, a Dani e a equipe já colocaram como é que faz, orienta como é que faz até o cálculo, tá? Tem essas duas possibilidades também. Então, aqui o município vai ter que colocar, então, quanto que foi, ó, qual foi o percentual de execução que ele vai considerar, quanto que ele vai pedir de incorporação, qual que é o valor que vai dar. Então, ele tem que colocar isso, se ele utilizou a média ou se utilizou a mediana também. Aqui, vou colocar aqui até a observação, média barra mediana, vai usar uma das duas, tá? Não posso considerar as duas, tá? Vai considerar aquela que for mais vantajoso para o município. Aquele que der o maior valor, pode utilizar, tá? Posteriormente, então, aqui vai ter a parte no apêndice, a parte das produções, posso colocar ambulatorial, hospitalar, que eu realizo pelo consórcio, que não está no meu sistema, ou estiver no sistema, eu posso colocar uma parte também, mas é tudo sugestivo. Posteriormente, vai ter que passar, então, como a Dani colocou, passar no conselho, vai passar na CIR, vai passar na CIB para poder encaminhar ao Ministério da Saúde. Vou voltar aqui, deixa eu ver se tem alguma... O laboratório municipal está com a mão levantada, se quiser fazer alguma pergunta. Pedir para o laboratório municipal, se puder ativar o microfone, poder falar. Tem que desativar isso? Você, igreja, que tem que se fazer como administrador, para de projetar e vai lá no laboratório.
Tenta ativar o som, fazendo favor, Laboratório Municipal. Oi. Olá, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Só um minutinho. Aí. Bom dia, Cristian, tudo bem? Pessoal de Barra do Bugres. Não bom? Deixa eu te falar. A gente teve com você, o nosso plano está quase completo. Em setembro a gente teve. O que acontece? Quando a gente esteve presente com você, como o nosso caso, no município aqui é um caso diferente, devido ao fechamento do Hospital Roosevelt, nas nossas discussões, você tinha pedido a gente para colocar do ano de 2021 a 2024, porque a gente teve fechamento do hospital em 2020. E aí a gente chegou, não sei se você lembra, que o nosso teto MAC, ele chegou a um percentual de 613% de déficit, ou seja, que nós gastamos, investimos e está abaixo. E a parte de glosa chegou em 0,4%. E aí a minha pergunta é, a gente muda esse ano, conforme o novo, devido ao ano, ou a gente permanece como está, com esse ano? Eu acho que eles não estão disputando. Então, pode ficar a critério do município. Então, Se ele eu já não estou disputando. Mas eu não recebi isso. Só um pouquinho. Tá ouvindo agora? Tá conseguindo ouvir? Então, fica a critério do município. Se, por aventura, como o plano de vocês está construído, vocês querem encaminhar esse, não tem problema. O que está na nota técnica ali de sugestivo, que está os períodos que são possíveis, tá? De 2020 a 2024. Aí, se você não quer considerar o 2024 ainda, quiser pegar só até 2023, tem essa possibilidade também. O ideal sempre é você trazer para mais próximo do período que é a sua realidade hoje, tá? Porque eu não posso querer trazer, por exemplo, assim, vou trazer só o ano 2020. Aí já fica meio estranho, né? Aí não tem condição. Mas aí aquilo que você for trazer ali, quiser considerar 23 e 24, 22, 23, 24, não tem problema com relação a isso. Tem que utilizar pelo menos um ano inteiro. O ano inteiro tem que ser. Então, posso utilizar o 24, que já está terminando de sair as bases já oficiais agora, né? Então, já está disponível lá no Tabuin até o mês de dezembro. Então, eu não estou com atraso na produção ainda, não consegui encaminhar toda a minha produção aí. Aí eu não tenho como utilizar o 2024, eu vou utilizar 23. Mas quem já está com toda a sua produção redondinha, está tudo faturado, minha sugestão, minha recomendação é que utilize 2024 também, tá? E às vezes, como quem já fez, já está quase tudo pronto, é só atualizar um ano buscando informação, é coisa bem, bem rápida, tá? E aí agora, algo que a gente tem que é diferente, que não estava lá na oficina, possibilidade de utilizar média ou mediana, e vai utilizar o teto MAC sem incentivos, ou seja, quem tem município que recebe aquele recurso lá permanente, aquele recurso que a gente chama assim, teto pacote fechado, UPA, CAPES, SER, recebe por IAEPI, que é lá da saúde indígena. Tem os outros serviços que recebe fixo aquele valor, vai desconsiderar esse valor, vai pegar só aquele teto MAC lá, que seria aquele valor que é PPI, tá? Então, é nesse valor ali que é trabalhado o plano. E aí, isso a gente não tinha tratado na oficina, estava considerando todo o bolo. Então, com a nota técnica agora, a gente... Então, tira esse teto, esse pacote fechado, que são os incentivos, tá? E pega só o teto MAC, o líquido ali, o de fato. E aí, com certeza, quando refizer o cálculo, fica mais vantajoso para o município também, tá? Você vai encaminhar a nota técnica para a gente? A gente vai disponibilizar lá no site da SES, aí depois a gente, na hora que subir a nota técnica lá, vai subir todo o material para lá, a gente daí vai disseminando nos grupos de WhatsApp. Ah, tá. E assim, no nosso caso, porque assim, é um caso tenso.
E aí, tem como, a gente consegue agendar a agenda com vocês em particular ou não? Consegue, mas vou pedir assim, inicialmente para vocês tentar com o apoiador, ou com o Sim. escritório, porque assim, nós estamos agora num mês pré-congresso, então a nossa agenda assim, está um pouquinho conturbada, a não ser que seja pós-abril. Agora, fevereiro e março está um pouco difícil. A gente vai, a gente vai, a gente vai conversar com a Aline, mas assim, é muito importante essa alteração do nosso teto. Até no Conselho Municipal a gente já passou, já está organizada essa parte. A gente tinha até já solicitado para a CIR, mas aí eles devolveram para análise deles lá. A Dani vai fazer apenas uma consideração. Isso só, você já tem um plano operativo pronto, né? Com essa nota técnica, só reforçando o que o Cris colocou, vocês têm 5 exercícios para ser analisado, ou seja, você pode colocar os últimos 5 exercícios fechados ou o último, é uma optativa de vocês. Pode colocar 3, 4, 2, o último ano, tá? Isso é vocês. Lembrando que tem que ser o exercício, tem que ser fechado de janeiro a dezembro. Por quê? Porque o SISMARC, quando você vai considerar o TETMARC, ele também é fechado por exercício. Então, não dá para você colocar fracionado, vamos supor, metade de 2023, junho de 2023 a julho de 2024. Então, a gente sempre peça para colocar exercício fechado. Por isso, o termo dentro da nota técnica é exercício e não ano, entendeu? Só lembrando isso, porque então fica diferente do teto MAC que você tem. Sempre trabalhar com exercício fechado, tá? E a questão da reunião, você pode ver com a apoiadora aí, mas também a gente pode fazer uma reunião com o escritório e a nossa coordenação também, se caso precisar, tiver alguma dúvida mais pertinente, a gente consegue fazer essa agenda e também colocar o COSEM, se for a questão da necessidade, inclusive a gente só fala sede, que crise e Rogério, mas assim, a apoiadora também, eu acho que dentro da região consegue dar o suporte, a gente pode estar agendando uma reunião online com todos os atores envolvidos, tá bom? Aqui, a Marcela Rossi perguntou qual que é o prazo para envio do plano. Não tem, assim, um prazo determinado, é interesse do município. Quando que ele quer fazer essa análise, quando que ele quer fazer, tem uma Ministério no ano de 2023, caminhou ofício para todos os estados, para todos os COSEMs, orientando com relação a essa solicitação de incorporação de teto. Abriu essa possibilidade. Nós, na verdade, for verificar, nós já estamos atrasados, né? Que nós já tivemos ter caminhado isso há um bom tempo. Então, como é que fala lá? Quem chega primeiro bebe água limpa. Quanto antes for isso, mais possibilidade de ter talvez uma sobra de recurso lá do Ministério para ele poder destinar ao município. Agora, quem não enviar, fica de fora, tá? Outra pergunta com relação a os fluxos e cálculos para para poder auxiliar. Na nota técnica, vai ter o fluxograma certinho, para onde que envia, onde que vai, os prazos que tem, então, para quando encaminha, se tiver algum ajuste, tem tudo isso. Com relação à média e mediano, também tem o exemplo do cálculo lá, tudo isso está na nota técnica, tá? E aí, do plano operativo, vou fazer não sei se vai ser possível, mas aí a gente tenta depois fazer um vídeo, numa outra oportunidade, mostrando certinho onde que pega cada informação, onde que vai construindo esse plano, tá? Mas é para uma outra etapa, ok? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Será que eu esqueci alguma pergunta? Deixa eu ver. Pessoal, aí, às vezes, ó, se não tiver tempo de aguardar o vídeo, tenta com o apoiador do município, do COSEMES, tem o pessoal dos escritórios também que participaram da capacitação, às vezes eles também conseguem auxiliar, tá? Assim como a Dani também se colocou à disposição, às vezes para ajudar, então, na medida do possível, a gente também vai
pode ir contribuindo, tá? Trícia, Jefferson, qual que é o prazo? Não tem um prazo, Jefferson, assim, é interesse do município. Quanto antes você conseguir, melhor. O prazo que foi colocado aqui foi o prazo após o protocolo do município. O município tem 10 dias para ajuste, o escritório vai ter 10 dias para análise e parecer, e a Copaz vai ter 10 dias para análise e manifestação. Esses são os prazos que estão disponibilizados dentro da nota técnica. Reforçando o que o Cris colocou aqui, o interesse de cada município, quanto mais breve foi elaborado o plano, mais chance de ser analisado e ter o pleito, né, acolhido. Então, para a elaboração do plano operativo, não tem um prazo. Tem uma pergunta aqui no chat com relação para análise. Não seria melhor utilizar o teto MAC bruto exclusivo de procedimentos no Fundo Nacional de Saúde, ao invés do valor do SISMAC, pois eles se divergem às vezes? Quando tem que cuidar, porque às vezes você pegar o valor lá do teto MAC bruto, ele vai ter emenda, vai ter recurso FAEC no meio, então, tudo isso depois não é o seu teto MAC que a gente está trabalhando, é aquele disponibilizado pelo Ministério. Então, por isso que a gente até lá no documento lá tem como buscar os dados lá do fundo e tudo mais, mas aí eu colocou lá para utilizar o valor do SISMAC, porque aquele valor lá é o que vai definir as suas parcelas mensais lá do seu teto MAC. E aí lá a possibilidade de utilizar sem o incentivo, que aí está fora esses recursos que recebe, para a UPA, para a CAPES, para os outros SAMU, para todos os outros. E aí, quando utiliza esse valor que costuma ser menor, fica mais vantajoso para o município quando vai fazer a análise. Tem uma pessoa com a mão levantada. Pode levantar, pode falar, abrir o seu som. Bom dia a todos. Bom dia. A pergunta que eu fiz no chat da análise do teto MAC, porque lá no Fundo Nacional de Saúde tem a parte do pagamento, que é a parte do teto MAC bruto, que inclui todos os incentivos, certo? Tudo que o município recebe, e tem a parte também, né, que é a parte que eu falo bruto, que é a parte dos procedimentos MAC, que é exclusivo, que seria o pagamento da tabela da PPI. Então, lá dentro do próprio fundo já tem essa diferenciação. Tem o teto MAC geral e tem o teto MAC para procedimentos MAC, que seria a parte da PPI, né? E esse que eu falo que às vezes ele diverge o valor do que está no SISMAC. Tanto é que as outras análises que nós, enquanto escritório jornal, fomos orientados a fazer, é em cima desse valor, do teto para procedimento MAC, que também consta lá dentro do Fundo Nacional de Saúde. É por isso que eu fiz essa questão da pergunta, tá? Então, Euclésio, acho que até se foi da nossa oficina, até vou pedir desculpa, assim, por quê? Depois a gente até viu que, porque quando você usa esse que está lá, do teto para procedimentos, está incluso lá também o recurso que é CAPES, por exemplo. Tudo que vem como incentivo, esses incentivos, ele acaba tendo lá. O único que separa lá é o SAMU, que vem à parte, mas os demais acabam incluindo nesse bolo. Então, essa possibilidade agora que a SES disponibilizou, fica muito mais vantajoso para o município de fato, porque aí sai fora lá o valor que é do CAPES, porque o CAPES recebe um pacote por pacote fechado. Não tem tem algumas análises lá que faz de monitoramento para suspensão de recursos e tudo mais, mas todo mês ele recebe aquele valor, tá? Por isso que a gente colocou, então, para agora utilizar o teto MAC sem incentivos. Que é mais um princípio devido a... Aí tem aqui. Por isso seria interessante o vídeo para os escritórios, porque teve algumas coisas que foram mudadas. Tá? Ok. Como eu falei, assim que for possível, a gente faz esse vídeo para poder mostrar certinho onde que pega os dados nesse preenchimento do plano, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? o fluxo agora na... Apresentar o fluxo. Bom, rapidinho.
Pessoal, a gente vai mostrar o fluxo que foi definido, e aí a gente vai compartilhar depois com vocês também, tá? Você quer a nota técnica, Dani, mostrar ela? Só o fluxo. Acho que só o fluxo. Eu vou disponibilizar hoje já para todos os escritórios regionais e a gente vai multiplicar para os municípios já. Hoje já faço isso. Se eu colocar esse aqui e vai entrar em modo apresentação, ele fica certo? Foi? Tá certo? Não. Ó, a gente vai apresentar aqui para vocês, está disposto na tela, o fluxo que ficou para vocês se orientarem. Previamente, eu já tinha dito, né? Que é o início do processo. O município vai elaborar o plano operativo. Esse município, ele vai protocolar esse plano operativo no escritório regional, tá? O escritório regional, ele vai fazer a análise, emitir o parecer. Esse parecer do escritório, sendo desfavorável, ou seja, ele não quer seguir com o processo porque ele identificou algum erro ou alguma divergência, ele vai fazer a devolução para o município, com a devida ponderação, né? Esse município vai fazer a adequação ou não. Se for um caso do município não ter requisitos para a solicitação, ele vai se encerrar. Caso for só um ajuste, esse processo volta para o escritório regional, com essa devida correção. O escritório emite o parecer favorável, daí encaminha para a Copaz, que vai emitir a manifestação técnica favorável, a manifestação desfavorável, desfavorável que não acolhe, volta para o escritório, vem com a ponderação também, e encerra o processo. Ele sendo favorável, vai ser emitida uma manifestação da Copaz, vai ser devolvido para o escritório, passar em CIR, esse processo volta depois validado em CIR, que é elaborada uma minuta de resolução CIB. Essa resolução CIB é encaminhada para apreciação e consenso, voltando positiva, se devolve para o escritório regional. Esse submete o fechamento do processo e encaminha para o município. O município ele vai ter que fazer esse protocolo no Ministério e aguardar a análise do processo. Paralelamente a isso, a Copaz também protocola o processo, tá? Para o município. Mas é dever de cada município fazer esse protocolo, porque vocês conseguem acompanhar a evolução, a devolução, ou mesmo algum outro apontamento que o Ministério fizer. Porque o Ministério da Saúde, às vezes, pode ter alguma dúvida, alguma coisa, ele pode até solicitar esclarecimentos adicionais, por exemplo. Então, aí, por isso que tem que ter lá sempre o município fazer o protocolo, e lá no sistema SEI, que é o sistema lá do Ministério da Saúde, ele consegue ir acompanhando depois todo o trâmite. Ele consegue acompanhar para saber em qual local que está, se deu parecer, como que está o andamento do processo, tá? Acho que tem alguém com a mão levantada. Pode falar. Oi, bom dia. Siriana, superintendente de gestão regional. Siriana, bom dia. Já, de pronto, já cumprimento vocês pela reunião, né? A gente aguardava já há algum tempo a gente poder reunir todos, assim, escritório e municípios, né? Tivemos a oportunidade de fazer a oficina o ano passado,
e eu creio que já estamos colhendo os frutos aí, né? Então, já temos uma qualificação prévia, e é muito bom ver que essa reunião está acontecendo, né? E que a gente efetivamente vai poder oportunizar para os municípios a melhora dos seus recursos, né? Eu gostaria de sugerir só uma questão aí do fluxo. Na nossa última reunião de condução com os escritórios, nós consensuamos que as proposições operacionais, ao serem encaminhadas para ser consensuada na CIB, elas vêm com cópia para a Superintendência de Gestão Regional. Deixa eu explicar. Nós fazemos o acompanhamento de todas as pautas consensuadas na CIR, nas regiões, né? Algumas, elas viram PO, outras não. Mas quando ela vira PO, eu consigo acompanhar até o momento da reunião da CIR, né? Depois, quando ela entra nesse circuito para vir para a CIB, ela vai para várias áreas técnicas da SES e a SGR acaba perdendo a oportunidade de fazer o acompanhamento dessas proposições. Então, às vezes, entra em pauta da CIB e a gente não está sabendo. Então, nesse item, Dani, onde está escrito, escritório regional encaminha para Copaz, só pediria para vocês que acrescentassem, e com cópia para a SGR. Não é para a gente fazer nenhuma interferência no fluxo, muito pelo contrário, é só para a gente acompanhar e dar também um retorno, né, porque os gestores, eles perguntam para a gente, vai entrar nessa pauta, não vai entrar nessa pauta, o diretor sempre fica, né, é para a gente fazer esse acompanhamento. Então, isso não vai acontecer só com as revisões de teto MAC, isso vai acontecer com todas as proposições operacionais encaminhadas para consenso em CIB. O escritório regional, a partir de então, ele passa a mandar com cópia para conhecimento da SGR para fazer o acompanhamento técnico. Somente isso, tá? Mas agradeço e estou aqui à disposição de vocês, estou ouvindo a reunião, estou adorando, 98 pessoas participando e muito bem. Vamos seguindo aí. Se for necessário, Cris e Rogério, a gente pode alinhar, junto com o pessoal da SPCA, mais uma oficina aí para o mês de abril, maio, né? Se for necessário, a gente traz o povo para estudar de novo, porque aquela oficina foi muito boa, tá? Muito obrigado. A gente vai tentar articular isso. Vamos ver a questão. Esse ano também a gente tem os planos municipais de saúde, mas a gente vai tentar ver o que a gente consegue fazer. Também, claro, né, a Copas também pode nos ajudar lá, a Dani também pode nos ajudar nesse momento também. A solicitação vai ser acolhida, viu, senhor? Eu vou colocar aqui e a gente vai, sim, mandar com cópia para vocês. Tem mais o laboratório, acho que é a Fernanda, né? Pode. Christian, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você falou do sistema SEI aí, a gente tem uma demanda aqui que a gente está tentando resolver desde o ano passado, e a gente não conseguiu, porque a gente está sem esse acesso. Eu queria saber se você tem por onde a gente conseguir esse acesso, por onde a gente pode, pelo menos, ligar para ver. O protocolo no SEI, que é lá, você tem que acessar com a sua senha do Gov normal lá. Não existe uma liberação de acesso. A não ser que, por exemplo, assim, olha, uma outra pessoa protocolou, ela não está mais naquele momento, aí você não consegue acompanhar. Aí tem que só se ligar no Ministério, lá no 136, para poder verificar esse acompanhamento lá. Então, eu acho que é isso que aconteceu, porque, assim, veio uma demanda no ano passado, que a gente recebeu, do próprio Ministério, uma carta, e a gente está tentando responder a carta, mas aí quando a gente tenta entrar, não dá acesso. Então, agora eu vou ligar no 36, porque provavelmente outras pessoas que foram passando tinham esse acesso e se perdeu. Porque às vezes tem que só observar, o sistema, o SEI, ele é só de protocolo. Isso. Às vezes, dependendo se você fez às vezes, dependendo do que você pleiteou lá ao Ministério, algumas coisas no sistema no SAIPES, que é o sistema de apoio lá à implementação de políticas de saúde, que é muito voltada para a parte da atenção especializada. Então, esse acesso lá, se for no SAIPES, tem que acessar com aquela senha do Fundo Municipal de Saúde, você cadastra os operadores, e aí esses operadores
consegue visualizar o que já foi encaminhado lá. Às vezes lá o Ministério também pede dados complementares lá nos SAIPs. Aí tenta olhar nos SAIPs primeiro antes de tentar ligar lá. Às vezes Tá pode ser bom. que esteja lá nesse outro sistema, tá? Uhum. Então, tá bom. Obrigada. Nada. Tem mais assessoria de planejamento de Várzea Grande. Cristian, bom dia, Marcos, tudo bom? Bom dia, Marcos, tudo bem? Ué, tranquilo, eu só queria agradecer, né, que nós tivemos um encontro aqui, um trabalho sobre esse plano, na verdade, nós começamos naquele momento, entendeu? Eu acho que foi rico para que o pessoal nosso pudéssemos aprender, e agora sabendo dessa retomada, a gente vai procurar, então, aí, com certeza, retomar aquela proposta nossa, até porque a gente sabe muito bem que o nosso teto, muitas vezes, tem uma certa realidade divergente, entendeu? Precisamos recuperar, ainda mais agora que nova gestão, o município precisa crescer, então eu acho que é fundamental e importante. Como você muito bem falou, nós vamos só ajustar aqui a nossa tabela e, com certeza, façamos o mais rápido possível. Só para declarar, né? Só para apresentar nossa proposta e agradecer mais um apoio de vocês aí, tá bom? Tá joia. Várzea Grande a gente viu lá que tem muito valor que é de incentivo, né? Então, lá que recebe esses pacotes fechados, agora com essa possibilidade, eu acho que vai dar muito certo lá para vocês, tá, Marcos? Vamos aguardar, então, o documento de vocês agora. Não vejo a hora de passar na CIB. Acesso de Suzamar. Acho que não tem ninguém pendente aqui pedindo acesso na reunião, tá, pessoal? E aí, só lembrando que depois também a gente faz, assim que o Google disponibilizar a gravação, a gente sobe ela para o YouTube. Depois a gente compartilha o link também para quem precisar, quem não pôde participar desde o início, poder assistir, tá? Cris, esse novo documento também vai estar no site da SES, né? Vai disponibilizar, né? A gente pode colocar lá também o nosso modelo né? lá. Documento? Pode, mas a gente também compartilha com os apoiadores, também dissemina nos grupos aí também, tá? Perfeitamente. Sobe lá e dissemina também. E aí, quanto mais informações possíveis, é melhor. Algo mais, pessoal? Acho que não. Acho que seria isso, então, pessoal. Agradecer a participação de todos, agradecer essa parceria do COSEMES com a Superintendência de Planejamento, Programação, Controle e Avaliação, pessoa do Aldo, da Dani, da Lore, e aí deixar para vocês fazerem as considerações finais agora. Olha, a gente coloca à disposição para os escritórios e municípios, qualquer dúvida, necessidade de fazer uma reunião à parte, e espero que a nota técnica venha para auxiliar, facilitar a realização dessa incorporação de teto que a gente sabe que muitos municípios estão precisando. Certo? Bom dia. Obrigada. Bom, queria agradecer a presença de todos, como a gente já vem conversando na SPCA, junto com o COSEMES, a gente vai estar à disposição do escritório para esclarecer, tirar dúvidas também. Tudo que vier somar para nós também é interessante, né? A gente sabe que cada município tem sua realidade, então a gente vai estar à disposição, junto com a Siriana, como a Siriana mesmo mencionou, para a gente poder construir um instrumento que seja válido, né, e que possa ser proveitoso para todo mundo, né? Então a gente está à disposição lá na SES, tá? Muito obrigado por todos. Bom, gente, bom dia, obrigada, foi bom participar com vocês. Eu estou lá à disposição na Copaz também para tirar qualquer dúvida, o que vocês precisarem, vou estar lá à disposição. Então é isso, pessoal, muito obrigado, muito bom ver todo o empenho de todos, todo mundo querendo melhorar a saúde da nossa população. Até mais, e muito bom ver os rostinhos, alguns mesmo à distância, muitos rostos conhecidos aí, né? Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Bom dia a todos.